Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar a Resolução CVM 50 de 2021, que vai trazer alguns procedimentos que as instituições financeiras vão ter que adotar, além de também trazer operações que configuram indícios de lavagem de dinheiro, só que no âmbito do mercado de valores mobiliários. Então, essa resolução CVM, ela é muito semelhante à circular que a gente já estudou do Banco Central, que também estabelecia que as instituições elas têm que adotar uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, tem que também fazer o monitoramento de situações que configuram indícios, né, e tem que fazer essas comunicações ao COAF. Mesma coisa aqui, só que como a gente está falando da CVM, a gente está falando das instituições que vão atuar no mercado de valores imobiliários. Tá? Então, dito isso, olha só, a Resolução CVM 50 de 2021 dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, tá? Aí a sigla PLD-FTP, ela vem disso daqui, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à prevenção de armas de destruição em massa, proliferação de armas. No âmbito do que? Mais importante para nós aqui, então, é saber que é no âmbito do mercado de valores imobiliários. E aí, então, quem estão sujeitos às regras dessa resolução da CVM? Vamos lá, então. As pessoas naturais ou jurídicas que prestem no mercado de valores imobiliários, em caráter permanente ou eventual, os serviços relacionados ao quê? A distribuição, custódia, intermediação ou administração de carteiras. Mas o importante, então, é o local, né? Mercado de valores imobiliários. As entidades administradoras de mercados organizados e as entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro, como a B3. Tá? Então a B3 ela também tem que seguir aqui essa resolução. As demais pessoas referidas em regulamentação específica que prestem serviços no mercado de valores imobiliários. Ou seja, além dessas instituições aqui, qualquer tipo de pessoa, tá, que faça serviços no mercado de valores imobiliários, incluindo quem? Os escrituradores, os consultores de valores imobiliários, as agências de classificação de risco, os representantes de investidores não residentes, companhias securitizadoras e auditores independentes no âmbito do mercado de valores imobiliários. Os analistas de valores imobiliários e as companhias abertas que não realizem essas atividades não se sujeitam à regulação da CVM. Então, o que dita, né, são as atividades. Essas atividades, então, no mercado de valores imobiliários que vão ditar se a pessoa, né, quais atividades? Distribuição, custódia, intermediação ou administração de carteiras. São essas atividades que vão ditar se a pessoa tem que seguir ou não a resolução da CVM. E aí, essa resolução ela vai estipular que as pessoas devem, quais pessoas, né? Essas aqui, que estão dentro do escopo da legislação. Então, essas pessoas elas devem estabelecer uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, né? PLD, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, e de financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Tem que estabelecer uma política, tal como a gente já estudou lá com o Banco Central, essa política, então, ela vai ter que trazer quais vão ser os procedimentos, quais vão ser os controles internos que a instituição ela vai adotar no sentido de evitar a prática de lavagem de dinheiro. Evitar que a sua estrutura, a sua própria instituição, ela seja utilizada para que aconteça o crime de lavagem de dinheiro. Tá? Então, são esses procedimentos. Além disso, né, a gente vai ter também o estabelecimento de uma avaliação interna de risco. Lembrem, tá, que as instituições elas devem verificar quais são os níveis de riscos de seus clientes, de seus fornecedores, da sua própria estrutura. E aí, de acordo com o risco, a política ela vai ter que ser mais robusta, né? Se a gente vai falando aí de um risco muito elevado da utilização da estrutura para o crime de lavagem de dinheiro, então a política ela vai ter que ser mais robusta. E como é que ela vai saber se é de mais risco ou de menos risco? Através de uma avaliação interna de risco, tá? E além disso, né, vão ter que ser estabelecidas as regras, procedimentos e controles internos que vão estar aqui na política. Fora isso, as instituições elas devem identificar os clientes, tá? Então é importante que quando os clientes estiverem fazendo aí operações, eles sejam classificados, além também de serem qualificados, né, de acordo com a renda deles. E essas instituições
eu acho que esse é o principal ponto da aula, tá? Vão ter que também fazer o monitoramento de operações que possam configurar indício de lavagem de dinheiro, tal como a gente já viu lá com o Banco Central. E lembrem, né? Depois que é identificada uma operação que é suspeita, a gente tem uma análise que a instituição vai fazer em cima, né, dessa possível operação, se é suspeita ou não, e se a instituição ela entender que é de fato uma operação suspeita, vai ser encaminhado lá para o COAF, então, vai ser comunicado ao COAF sem dar ciência da parte envolvida, tal como a gente viu lá no Banco Central. O que muda aqui em relação ao que a gente já estudou é que a CVM ela traz outros tipos de situações, mas que são parecidas na essência com aquelas que a gente já estudou, que estão dispostas na carta circular lá do Banco Central, né? Então, é mais ou menos aquela essência, mas a gente vai estudar, pelo menos passar aqui por cada uma delas. Então, para a CVM, são exemplos de situações que podem configurar indício de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, segundo a resolução CVM 50, e que podem ser comunicados ao COAF depois daquela análise que é feita. Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Então, se um cliente foi lá e se recusou a fazer a atualização cadastral, pode ser um indício, né, de lavagem de dinheiro. Situações em que não seja possível identificar quem é o beneficiário final de uma operação. Também pode acarretar um tipo de operação suspeita. Operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Daí a importância, né, de fazer a atualização cadastral dos seus clientes, fazer o processo de identificação e qualificação, né? Então, é aquela situação que eu já trouxe alguma vez, a pessoa ganha R$ 3.000 e está movimentando 100, R$ 150.000 por mês. Então, né, são operações aí que a gente não está condizente com a ocupação profissional, com o que a pessoa tem de renda. Incompatibilidade da atividade econômica, do objeto social ou do faturamento informados com o padrão operacional apresentado por clientes com o mesmo perfil. Então, tem uma empresa lá, né, que a atividade dela é igual a de outra empresa, só que essa daqui ela está faturando muito mais. Mas se é o mesmo ramo de negócio, a gente imagina que o faturamento de uma e de outra não seja tão diferente assim. Mas se está acontecendo essa diferença, pode ser uma operação suspeita. Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos. Tá? Então, muitas perdas, muitos ganhos realizados entre mesmas partes pode também configurar. Operações que evidenciem a oscilação significativa em relação ao volume ou a frequência de negócio de qualquer uma das partes envolvidas, tá? Então, significativa redução no volume. Operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para a burla de identificação dos efetivos envolvidos e benefícios respectivos. Então, tem algum tipo de artimanha, de artifício que tente esconder a identificação de um dos beneficiários, é claro, né, que faz sentido que seja uma operação suspeita. Operações cujas características e desdobramentos evidenciem a atuação de forma contumaz em nomes de terceiros, então sempre fazendo operações em nome de terceiros. Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente a modalidades operacionais usualmente utilizadas pelos envolvidos. Então, essa ideia é tudo que acontece de forma repentina, né? São perdas financeiras, que daqui a pouco são ganhos financeiros, ou muitas negociações que estão acontecendo de forma frequente, de maneira repentina elas não acontecem mais. Então, é esse tipo de palavra-chave que vocês têm que lembrar, né, para tentar identificar se uma operação é ou não é suspeita. Eu acredito que se cair em questão de prova, vai ser, né, pelo enunciado, vai se tratar assim de uma operação suspeita. Mas, vamos lá. Operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com o cliente, tá? Então, o cliente tem um perfil de renda X, mas os produtos financeiros em que ele está investindo não condizem com o patrimônio que ele tem, né? Sempre utilizando como referência pessoas que também atuem, tenham a mesma ocupação profissional, o mesmo grau de escolaridade, esse tipo de coisa, né? Vai ser feita então uma análise para saber se é ou não é.
Operações realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte objetivamente fundamento econômico legal. Transferências privadas de recursos de valores mobiliários sem motivação aparente, então não está explicado lá porque foi feito. Depósitos ou transferências realizadas por terceiros para a liquidação de operações de cliente ou para a prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação futura. Tá? Então, de novo, essa ideia de realização por terceiros. Pagamentos a terceiros sob qualquer forma por conta de liquidação de operações ou resgate de valores depositados em garantia, registrados em nome de cliente, de novo utilizando terceiros. Operações realizadas fora do preço de mercado, né? Então, por exemplo, tem um ativo lá que está sendo vendido a R$ 50, né? E a pessoa vende a 40, só para fazer essa conversão aí em dinheiro em espécie o mais rápido possível. Então, fora do preço de mercado. Operações e situações relacionadas a pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas. Então, se tiver algum tipo de operação com essas pessoas, né, também vai configurar. Operações com a participação de pessoas naturais, pessoas jurídicas ou outras entidades que residam, tenham sede ou sejam constituídas em países, jurisdições, dependências ou locais que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do GAF, que é um organismo internacional, né, que se preocupa com a lavar dinheiro em um âmbito global, conforme listas emanadas por aquele organismo, ou seja, o GAF, como ele seria assim, quase como se fosse o COAF, né? Só que em um sentido global. Tá? Ele tem ali quais são as recomendações para que diferentes instituições em diferentes países adotem essas orientações que ele passa para evitar o processo de lavagem de dinheiro entre países, tá? Então, se essas recomendações, essas orientações, elas não forem seguidas, também pode acontecer de ser uma suspeita. Com a tributação favorecida e submetidos a regimes fiscais privilegiados, conforme normas emanadas pela Receita Federal. Então, de acordo com a CVM, tá? Todas essas operações, elas podem configurar indícios de lavagem de dinheiro. Significa que elas são? Não. Não significa que elas são, mas podem, né, devido ao seu perfil, indicar sim lavagem de dinheiro. Aí a instituição vai ter que fazer aquela análise que a gente já vai ver na sequência, para ver se é efetivamente ou se é ou não é. E aí, em síntese, então, essas operações suspeitas, e lembrando que isso aqui é um rol exemplificativo, ou seja, podem ter outras situações que não estão expressas aqui que também podem configurar indício. E da mesma forma, a instituição ela vai ter que fazer uma avaliação em cima disso. Então, essas operações incluem a falta de atualização de informações de clientes, dificuldade na identificação do beneficiário final, operações financeiras suspeitas, transferências sem motivação aparente, envolvimento de pessoas de jurisdições de alto risco e outras atividades atípicas que levam preocupações de conformidade e segurança. Então, em resumo, são essas operações aí que configuram indício de lavagem de dinheiro. Vamos lá então. Uma vez que se configura uma operação suspeita, ou seja, está aqui, né? Essa deve ser objeto de análise tempestiva. E aí o detalhe é que a CVM ela não fala até quanto tempo pode acontecer essa análise. O Banco Central ele fala, né, que essa análise ela tem que ser em até 45 dias. Pela área responsável nos termos de política de prevenção e no lavagem de dinheiro e financiamento terrorista. Na dúvida, se aparecer na prova, tá, teria que identificar aí, né, se é uma instituição que está sendo, que o âmbito dela de atividade é em relação ao Banco Central ou se é da CVM. Se for do Banco Central, então é de 45 dias esse prazo. Se for uma da CVM e aparecer o prazo de 45 dias, eu marcaria também como correto, apesar de aqui a gente não ter um prazo. Concluindo essa análise, caso entendido que de fato existam indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, o COAF ele deve ser comunicado em até 24 horas, não dando conhecimento às partes envolvidas na situação, tal como a gente já viu no Banco Central. Comunicações feitas de boa fé, ainda que venham não configurar irregularidades, não acarretam responsabilidade civil ou administrativa. Ou seja, né, foi identificada uma operação suspeita, tá? E a instituição ela foi lá e fez a análise, não tem um prazo definido, mas pelo Banco Central são de 45 dias. E aí a pergunta que fica, é indício de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo? Então vai fazer a comunicação ao COAF em até 24 horas. Se a instituição ela entendeu que não é, ela vai arquivar. Mas vamos supor que ela fez a comunicação ao COAF e o COAF entendeu que não era, porque o COAF ele pode entender que sim ou que não. Se o COAF entendeu que não é,
Percebam que a instituição ela prestou uma análise e fez a comunicação de uma operação que não era. Ela se enganou. Então, comunicações feitas de boa fé, ainda que não venham configurar irregularidades, não vão acarretar responsabilidade civil ou administrativa. O problema seria, né, se a instituição ela fizesse a análise e não entendesse como indício de lavagem de dinheiro e arquivasse, e aí não fizesse a comunicação para o COAF. Tá? Ou pior, né, se acontecesse a operação suspeita e ela simplesmente não fizesse análise. Aí sim seria um problema para essa instituição. Em relação à comunicação, então, em algumas situações, independentemente de análise, é obrigatório comunicar a operação ao COAF sem que as partes envolvidas tenham ciência. Essas situações vão variar se a instituição financeira está sujeita à regulação do CVM ou do Banco Central, tá? Então, quando for de acordo com a CVM, as seguintes operações devem ser feitas ao COAF independentemente de análise, tá? Ou seja, tem que comunicar automaticamente, tal como a gente viu lá no Banco Central, tá? É exatamente aquela ideia. Operações de depósito ou aporte que sejam superiores em espécie ao valor de R$ 50.000. Operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos por meio de qualquer instrumento, contra pagamento de espécie, de valor igual ou superior a 50 mil, em espécie também, né? E solicitação de provisionamento de saque em espécie de valor igual a 50 mil. Então, falou em 50 mil ou mais, depósito ou saque, pagamentos e transferências, provisionamento de saque, tem que comunicar ao COAF de maneira automática até o dia útil seguinte, independentemente de ter uma análise ou não. Isso a gente já estudou, tá? Pessoal, em relação à resolução CVM 50 de 2021, o que a gente precisa saber para a nossa prova, eu acredito que seja isso, tá? O mais importante a lembrar é que nessa resolução, então, só para a gente fazer um resumo, porque questões sobre esse assunto não tem. Né? Eu não achei nenhuma questão que cobrou especificamente essa resolução. Mas o que a gente tem que entender, então, que a resolução CVM 50, ela vai tratar, então, da prevenção, a PLD-FTP, no âmbito de mercados de valores imobiliários. E que vão estar sujeitas às regras da CVM aquelas instituições ou pessoas que façam atividades lá no mercado de valores imobiliários. E aí, a resolução ela vai estabelecer a política que tem que ser adotada, vai estabelecer que as instituições elas têm que fazer uma avaliação interna de risco e vão ter que adotar regras, procedimentos e controles internos que sejam de acordo com o risco que foi identificado, para que a política ela seja robusta. Além disso, as instituições elas devem identificar e qualificar seus clientes e vão ter que fazer um monitoramento de operações. Aí, né, a gente viu que existem certas situações em que a instituição, se ela verificar algumas dessas situações, isso pode configurar um indício de lavagem de dinheiro. Lembrando que essa lista é exemplificativa. Ou seja, mesmo situações que não estão aqui também podem ser indícios de lavagem de dinheiro. E aí, identificado então isso, a instituição financeira ela vai fazer uma análise. Essa análise não tem um prazo definido aqui na CVM, mas a gente sabe que pelo Banco Central é de até 45 dias. Concluída a análise, né, se for um indício, vai comunicar ao COAF em até 24 horas. Se não for, vai arquivar. Lembrando que comunicações de boa-fé não vão acarretar qualquer tipo de penalização a essa pessoa que comunicou, se mesmo, aliás, que não tenha gerado qualquer tipo de irregularidade. E aí tem aquelas situações que, independentemente de análise, o COAF ele vai ter que ser comunicado, que são operações de R$ 50.000 ou mais, eu ainda colocaria aqui, né, R$ 50.000 ou mais em espécie. Tá bom? Pessoal, sobre essa resolução, era isso que a gente precisava saber.